A alegria do Senhor é a nossa força. Quem nos guarda não dorme, quem nos protege não se cansa, em quem nós colocamos a nossa confiança não falha. Nós precisamos deitar, dormir, descansar. Precisamos desse tempo de refrigério para nossa mente, para o nosso corpo, para conseguirmos ter força todos os dias para trabalharmos, cumprirmos com os nossos compromissos. Mas o Deus que criou os céus e a terra, Ele não se fadiga, Ele não precisa dormir, Ele não cochila, Ele não precisa descansar. Ele é aquele que trabalha incansavelmente por todos aqueles que esperam nele, que confiam nele. Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem depositado toda a sua confiança, a sua fé, o seu tempo de espera? No braço forte dos homens? Nas pessoas que têm uma boa aquisição financeira? Naquele amigo que sempre te salva? No dinheiro que está para sair, que você está guardando há anos, no seu acerto, nas suas férias, na sua aposentadoria, no aumento que você vai receber, no governo, enfim. Onde você tem colocado o seu coração? Onde você tem depositado de fato o que você tem de mais precioso na sua vida, que é a sua fé, como eu já disse, onde você tem colocado a sua fé. Tem muitas pessoas sendo enganadas pela aparência. Tem um ditado, eu acho que era uma propaganda. Talvez alguns mais antigos aí vão se lembrar desse ditado, desse jargão, dessa frase que passava na televisão. É igual Denorex, parece, mas não é. Enfim, nem tudo que reluz é ouro. Onde você tem apoiado? Em quem de fato você tem confiado? Eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Isaías, no capítulo 31, falando a respeito daqueles que confiavam no poder dos homens, no poder de um reino, de um governo, de toda uma nação. Você com Deus é maioria. E você com a maioria sem Deus já perdeu. É questão de tempo. Hoje está viçoso, hoje está brilhoso, hoje está por cima. Não estou desejando o mal de ninguém, mas vai para a palavra. Conheça a palavra de Deus, conheça o Deus da palavra. E tem um ditado no mundo que diz que quem ri por último ri melhor. Já a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes 7, versículo 8, que é melhor o fim das coisas do que o início. Então, cuidado, onde você tem apoiado, em quem você tem confiado, com quem você tem aberto a sua intimidade, com quem você tem compartilhado os seus sonhos. Muito cuidado, porque de fato nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que parece é. Como eu disse, Isaías 31, a partir do versículo 1, já começa com ai. Ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Lembrando que o Egito, naquela época, lá no Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, na Antiga Aliança, era o reino mais poderoso, mais forte, mais rico, mais próspero, mais imponente daquela época. Era imbatível, era o top dos tops, o topo dos topos. Só as suas terras já eram banhadas pelo maior rio daquela época. Isso era sinal de prosperidade, de abundância, o rio Nilo. Então não tinha nação como a nação do Egito. Só que a palavra de Deus fala, ai daqueles que procuram a ajuda no Egito. Eles confiam num eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carro de guerra, num país que tem cavaleiros valentes. Então eles tinham muitos carros, muitos cavalos,
Era um país de cavaleiros valentes. Porém, o povo não confiava no Santo de Israel e não pediam a ajuda do Senhor. Mas o Senhor é sábio e sabe fazer com que a desgraça venha. Deus é justo. No tempo certo, há a justa justiça. A verdade verdadeira, ela chega. Ele sempre cumpre o que promete. Por isso, ele ficará contra os que praticam o mal, contra todos os que ajudam as pessoas perversas. Os egípcios não são deuses. Eles são apenas seres humanos, mortais, como qualquer outro que vai descer à sepultura. E os seus cavalos são apenas animais mortais, não são espíritos imortais. E quando o Senhor se levantar, quando o Senhor, de fato, levantar a mão para castigá-los, todos cairão mortos de uma só vez, tanto o Egito, a nação forte, como Judá, a nação fraca. Tanto aquele que ofereceu apoio, que é mortal, que é limitado, que é carnal, quanto aquele que estava lá buscando o apoio do Egito. Como eu disse, nação forte, imponente, poderosa, que massacrava, era um rolo compressor contra todas as outras nações. Mas ai daqueles que confiam nestes. Ai daquele que acha que existe alguém mais forte do que o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra. Ai daquele que comete injustiça e perversidade contra o justo, contra o inocente. Ai do zombador, ai do orgulhoso, ai do soberbo, ai do arrogante, daquele que acha que ele é o dono da verdade e que a justiça dele de fato é verídica e que vai prevalecer. O salmista, no Salmo de número 33, versículo 16, ele declara: nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós colocamos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. O Senhor Deus, o Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós colocamos em ti a nossa esperança. Se a sua confiança estiver nas pessoas, elas vão falhar. Elas podem errar. A qualquer momento elas vão partir e descer à sepultura. Muitos fazem missão de carros, cavalos velozes, cavaleiros capacitados. Lembra de Golias? Todos tinham medo de enfrentá-lo. Um gigante imbatível e invencível. Caiu por terra, de cara no chão. Lembra de Jezabel, que matava os profetas do Senhor? Qual foi o fim dela e qual foi o fim de Elias, que foi terrivelmente ameaçado por ela? Lembra de Amã, conselheiro do Assuero, na cidadela de Suzã? Quando ele construiu uma forca de 20 metros para pendurar Mardoqueu, o primo de Ester? Quem morreu naquela forca que ele construiu? Lembra de Judas, que traiu o Senhor? Nenhum traidor permanece de pé. O zombador, aquele que conta vantagens, confie no braço forte do Senhor. E Deus fará justiça em seu favor e revelará quem é o Todo-Poderoso. Amém?